Conversa de Bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Malu. Malu, a inclusão de novos nomes na lista de sanções pelo governo dos Estados Unidos teve impacto bastante negativo aqui e muda as expectativas em relação ao avanço daquele projeto da anistia? Pois é, Milton, é aquela coisa, né? Você atira num negócio, atira com um objetivo e consegue outro, né? Um tiro no pé do bolsonarismo, porque essas sanções vinham sendo batalhadas aí pelo Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos, que queriam que fossem as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes fossem estendidas para a mulher dele, a Viviane de Moraes, e a empresa que detém todos os imóveis da família, Alex Instituto de Estudos Jurídicos. Isso aconteceu ontem e a expectativa deles é sempre, do Eduardo e do Paulo Figueiredo, é sempre dizer, olha, com isso a gente vai conseguir anistia, com essa pressão os ministros do Supremo vão ceder ou a Câmara vai ceder, e o que aconteceu foi o contrário, né? Assim, ao incluir a mulher do Alexandre de Moraes e essa empresa que tem todos os imóveis da família do Alexandre de Moraes, eles conseguiram complicar uma situação que parecia mais ou menos encaminhada para você votar o projeto de anistia que o Paulinho da Força está chamando de dosimetria, já nesta quarta-feira. Isso estava sendo articulado pelo próprio Paulinho, com o ex-presidente Michel Temer, com o deputado Aécio Neves, ali com um aval discreto, mas muito claro, dos ministros do Supremo para que isso fosse feito. Estava tudo caminhando para isso, assim, para esse rumo. Mas ontem, com essas novas sanções, tudo desandou, na verdade, né? Você tinha os ministros que estavam sinalizando que não iriam protestar se fosse, por exemplo, votado esse projeto da dosimetria, que diminui as penas para os réus do 8 de janeiro e também até para o Jair Bolsonaro, eles não iam dizer nada, mas hoje já estão, de ontem para hoje, já mudaram muito de humor, inclusive rolando uma pressão direta sobre o Hugo Mota para não votar, para não colocar esse projeto em votação, porque representaria, na visão deles, uma concessão, né? Você se dobrar às sanções americanas. E além disso, e aí por causa disso até, Milton, na tarde de ontem, já conversando com o Paulinho da Força, o relator, ele já disse, depois disso nós temos que repensar tudo, porque realmente o clima ficou muito ruim. A gente viu agora nessa manhã que ontem mesmo o Hugo Mota assinou um despacho rejeitando peremptoriamente a indicação do Eduardo Bolsonaro para ser líder da minoria. Veja como a indicação que foi feita no dia 16 pelo líder do PL e que tinha como objetivo aproveitar brechas no regimento que permitiam que, se o cara é líder, se o deputado é líder de algum bloco, né, no caso aí a minoria, ele não precisa registrar presença em plenário. Claro que isso não é para alguém que está fora do Brasil fazendo campanha contra o próprio país, mas está lá no regimento que um líder não necessariamente precisa registrar presença. Então, o que isso acarretaria? Sem precisar registrar presença, não tem como caçar o deputado por faltas, que é o caminho do Eduardo Bolsonaro agora, já que ele está nos Estados Unidos. Então já foram duas consequências, né? Esse projeto da anistia que subiu no telhado, vai ficar on hold aí, pelo menos acho que amanhã não vota, porque complicou o ambiente. Essa rejeição do Eduardo para líder da minoria. E, Cássia, mais uma coisa que eu já soube que ontem virou o vento lá no Supremo. O Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar por conta desse inquérito da coação no curso do processo. Aliás, mais um, Milton, mais um efeito, né? Ontem já foi
o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foram denunciados pela PGR aí nesse inquérito. Mas Bolsonaro está em prisão domiciliar por conta desse inquérito e foi condenado pelo Supremo ali no dia 12 a cumprir pena de prisão em estabelecimento prisional do Estado, custódia do Estado. E aí tem uma discussão aí, que é sobre aonde ele deve cumprir essa pena, porque, em tese, a lei não dá a ele um privilégio específico. E por causa disso, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tinha muito medo, vive falando com os advogados, será que eu vou parar na Papuda? O grande medo dele é acabar na penitenciária da Papuda, que é uma penitenciária comum para onde vão os presos do Distrito Federal de regime fechado. E nesse combo aí das conversas, da negociação que havia, já se falava que, olha, a defesa vai pedir que ele seja mantido em prisão domiciliar por razões de saúde. A gente sabe que o ex-presidente tem uma série de problemas decorrentes da facada, da idade e tudo mais, e havia uma certa boa vontade para isso. Mas ontem, Milton, Cássia, com essas sanções, o ministro Alexandre de Moraes ficou muito irritado e já sinalizou para várias pessoas com quem ele conversou ontem que toda essa boa vontade aí já era, acabou. C'est fini. Caramba, vamos ver então o que vem ainda pela frente, né, de todos esses processos. Aí o fato é que, como você mostrou, nesse primeiro momento foi um tiro no pé o que foi feito lá nos Estados Unidos e essa pressão aumentando. Muito obrigado, Exatamente. Malu. Um abraço, até mais. Abraço para todo mundo. Até mais, Tchau. Malu.